pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu acho que essa é a primeira vez que eu tô falando com vocês nesse vlog. Não sei nem se isso é um vlog. Vou explicar pra vocês o que eu tô pensando em fazer com esse tipo de vídeo. Eu não tive um bom ano de leituras até agora, né? Foi um ano que eu não tava com muita vontade de ler, pra ser sincera. Teve a minha mudança de casa, então acabou que no mês de março e abril eu não li. E uma coisa que eu tô com vontade de fazer já tem um bom tempo, e eu meio que tentei fazer isso em 2022, assim, mas não deu muito certo, é focar na leitura dos livros físicos que eu tenho em casa, né? E terminar todos os livros que eu tenho. Só que eu não gosto muito, eu percebi que eu não gosto muito de gravar e nem de assistir mais lidos do mês, né? Um vídeo em que a gente só senta e fala, assim, é um estilo de vídeo que eu já assisti muito, já gostei muito de assistir e de gravar também, mas não é o estilo de vídeo que eu tô gostando mais. Eu tô na minha fase, assim, de gostar muito mais de gravar e assistir vlogs, então o que eu decidi? Eu decidi que eu quero fazer esse desafio de ler os livros não lidos que eu tenho na minha casa e terminar eles, porque não faz sentido pra mim, assim, eu ter um monte de livro que eu não li ainda, então eu quero fazer isso por esse motivo. Mas eu não quero fazer simplesmente um vídeo no final do mês contando o que eu li. Eu acho que eu prefiro fazer em formato de vlog, então à medida que eu vou terminando, eu vou gravando e vou decidindo junto com vocês aqui no vídeo o que eu vou ler, qual é o próximo livro que eu vou ler e etc. Eu tive essa ideia e eu gostei, me animei com isso, então quero fazer vídeos desse tipo todo mês, mostrando um update desse desafio, né, de quais livros da minha estante eu consegui ler ali naquele mês, né. Atualmente, eu tô lendo algumas coisas. Eu acabei agora, nesse minuto, O Retorno Eterno, do Rubem Alves. Hoje é dia, só pra vocês saberem, hoje é dia 14 de junho. Então esse é o primeiro livro que eu tô terminando esse mês. Vou falar daqui a pouquinho pra vocês sobre ele. E eu também estou lendo na minha estante Practicing the Way, do John Mark Comer. Esse livro não tem ainda em português, mas o John Mark Comer é um autor cristão. Ele escreveu um outro livro que eu li esse ano passado, não lembro, que chama Eliminando a Pressa Definitivamente, que foi um livro que, assim, me impactou muito em relação a o modo de vida acelerado mesmo que a gente vive hoje, enfim, como isso, pensando, né, da perspectiva cristã, que é a perspectiva do John Mark Comer e a minha também, de como isso é contrário, assim, ao próprio estilo de vida que foi proposto por Jesus, né? E esse livro vai falar muito disso, do estilo de vida proposto por Jesus e como Jesus, ele veio para trazer realmente um conjunto de práticas e um estilo de vida e não uma religião. Enfim, ele fala muito sobre as nomenclaturas, né? O cristão versus o aprendiz, como deveria ser de fato. Enfim, eu tô lendo esse livro, tô assistindo alguns vídeos também desse autor sobre esse assunto e tá sendo bem legal. Eu tô lendo bem devagar porque eu tô, enfim, anotando e pensando mais a fundo sobre o assunto, é uma coisa mais profunda de fato. Então não sei se eu vou terminar esse mês, mas estou lendo esse mês. E eu também estou lendo, mas no Kindle, Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. É um livro que eu tô lendo, acho que já tem mais de um mês. Eu tentei ler um outro livro dele, é o Não Me Abandone Jamais, se não me engano. É um autor que eu quero muito gostar, porque as pessoas que eu gosto, gostam muito. Eu não tô amando o livro, mas eu tô gostando, então eu quero terminar esse mês, já passei da metade. Mas enfim, o que eu terminei agora foi O Retorno Eterno, do Rubem Alves, que é um conjunto de crônicas, e essas crônicas, elas são separadas em 4 blocos que tem a ver com o tema principal delas. Então primeiro a gente tem um bloco sobre o amor, depois sobre a sabedoria, sobre os golpes e sobre o riso e a alegria. Eu gostei desse livro, como eu falei no vlog de maio, é um livro que uma amiga minha ama muito, então assim, eu comprei com expectativas muito altas. Não sei se chegou exatamente a cumprir essas expectativas que eu mesma coloquei sobre o livro, mas eu gostei de muitas crônicas, tiveram ensinamentos muito fortes, coisas que coincidiram muito com situações da minha vida, coisas que eu tenho pensado ultimamente em relação a viver o presente, por exemplo, né, a não ficar só ali ruminando o passado e ao mesmo tempo ansiando pelo futuro, mas vivendo o presente. Tiveram muitas crônicas sobre família e sobre nostalgia, que também é um assunto que, enfim, eu gosto muito. Eu gostei muito da escrita dele. O problema, o que eu não é que o que eu não gostei, mas geralmente é o que eu não gosto em crônicas no geral. Tem uma crônica falando ali sobre o amor.
né? E aí ela vai lá e desenvolve uma metáfora de que o amor é uma flor, ok? E aí ela desenvolve essa metáfora, e aí no final eu tô, tipo, ali reflexiva, e aí ele fecha a crônica, tipo, então, resumindo, o amor é uma flor. E eu não gosto muito que nas crônicas, no geral, foi aqui o caso do Rubem Alves e de várias outras que eu já li também, que meio que na última, ali no finalzinho de um parágrafo, meio que te explica o que você já entendeu, sabe? Então, eu não gosto muito disso. E dá pra ver que vários conceitos, várias citações, várias referências, metáforas, enfim, aparecem em várias crônicas. Então, vários assuntos que eu imagino que ele deve ter desenvolvido num momento, concluído em outros. Enfim, então algumas coisas, assim, elas pareceram um pouco repetitivas, mas, de forma geral, eu gostei muito. Eu acho que a minha crônica favorita foi essa aqui, que se chama Lições de Bichos e Coisas, onde ele fala que a gente pode aprender muito com os animais e com as plantas, porque eles não se preocupam e não sofrem por antecipação. Então, eles sofrem quando a hora é certa, ou seja, quando o sofrimento chega, e não antes do sofrimento chegar. Então, ele fala como que nós humanos, a gente se permite ser cortado por golpes que ainda não aconteceram. Isso é uma coisa que eu tava, enfim, sempre reflito muito sobre isso, porque eu sou alguém que sofre muito por antecipação. E, enfim, gostei muito dessa crônica. Enfim, de modo geral, foi uma leitura gostosa, super rápida, e me deu vontade de ler mais, né? Então é o seguinte, eu terminei esse livro, tô lendo Clara e o Sol, como eu disse, mas eu tô com vontade de começar alguma outra coisa. Talvez um romance. Eu tenho 2 livros da Marianne Keyes que eu ainda não li na estante, que é Rachel's Holiday, que eu acho que é Férias no português, e esse aqui, Dando um Tempo, que é um pouquinho mais recente. Eu não sei qual eu quero ler. Esse aqui eu já comecei a ler. Eu percebi que eu comecei a ler porque eu vi que tinha uns post-its aqui, mas eu não lembro quando eu comecei a ler, nem qual era a história. Eu acho que tinha algum divórcio. Mas aí, qualquer livro da Marianne Keyes. Mas, ao mesmo tempo, eu quero terminar os mais antigos. E Rachel's Holiday é mais antigo. Então, eu não sei qual dos dois eu quero ler. Mas assim, quando eu olho pros dois, esse tá me chamando mais. É muito grande. Tem 627 páginas. Mas eu acho que eu vou começar esse aqui. Talvez eu só fale o que eu achei dele no vlog de julho. Vamos lá. Oi, gente, agora são 11h30, eu acabei de trabalhar agora e eu tenho um horário de almoço bem longo. Geralmente eu vou na academia nesse horário de almoço e faço almoço, só que hoje não é dia de ir na academia e eu fiz almoço ontem, então já tá pronto. Então eu tenho até mais ou menos 1h30 da tarde pra ler. Então eu fiz um lanchinho proteico e eu decidi que eu vou ficar durante esse tempo alternando entre os 3 livros que eu tô lendo. Então eu tenho aqui o Férias, da Marianne Keyes, que ontem eu li umas 50 páginas antes de dormir. E tá bem divertido, dá pra ver assim que a Rachel, né, ela tá bem nessa fase de negação. Então ela tem a questão ali dela com drogas e os pais dela, a família dela tá tentando ajudar. Mas ela fica tipo, não, tá tudo bem, ela sempre diminui essa questão, mas dá pra ver que é uma negação, que ela realmente tem um problema, e ela decidiu encarar
esse centro de reabilitação que o pai dela vai mandar ela, como umas férias. Então ela pensou assim, ó, esse lugar é caro, eu não descanso há muito tempo, então eu vou aproveitar esse tempo. Então ela tá nessa fase de tipo, não tem um problema, mas já que eles querem que eu vá, eu vou aproveitar, enfim. E aí eu vou alternar com a leitura do Practicing the Way, que eu falei também que eu tô lendo, e com Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. E é isso, acho que eu vou começar com ele, porque eu quero terminar esse livro logo. Não é que eu não esteja gostando, é que eu não tô amando muito, como eu gostaria. Oi, gente. Boa noite. Eu cheguei agora da academia, na verdade já tem um tempo, tomei um banho, trabalhei um pouquinho. E agora eu deitei e vou ler mais um pouquinho de Férias. Eu estava ouvindo também um pouquinho na academia, eu achei um audiobook pra eu poder ouvir também. E queria só falar uma coisa rapidamente pra quem tem interesse de ler Marian Keyes por indicação minha, porque eu sempre falo dela. A maioria dos livros da Marian Keyes foram escritos no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Então tem algumas coisas que a gente precisa relevar. Por exemplo, quase todas as personagens da Marian Keyes têm algum tipo de distúrbio alimentar, distúrbio de imagem. Então se fala muito nos livros dela sobre peso, sobre gordura, aparência, muito assim, constantemente. Então esse é um ponto que talvez seja um ponto sensível para algumas pessoas. Então é importante manter isso em mente. Tem algumas piadas também que já são muito datadas, né? Algumas coisas meio homofóbicas e etc. Mas, mantendo isso em mente, a parte que eu cheguei hoje, a Rachel finalmente foi pro centro de reabilitação e, como eu disse, ela tava super feliz porque ela pensou, não, finalmente vou descansar, vou poder ficar, tipo, num spa. E ela tá descobrindo que não é nada disso, que realmente ali é um lugar pra que você melhore e não um lugar pra você ficar relaxando e descansando. Então ela tá um pouco em choque com a imagem que ela criou de como seria esse centro e como ele realmente é. Outra coisa que eu queria falar sobre o livro Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, que eu tô lendo. Eu falei que tava bem devagar e não muito legal, mas eu li uma parte ontem que parece que chegou num ponto crucial na narrativa, que eu acho que vai dar pra Clara um pouco mais de agência. Então eu tô animada pra ver, porque parece que, assim, ela é meio que um robô, né, uma amiga artificial, mas parece que o relacionamento dela com a Josie, que é a protagonista, tá sendo tão profundo que ela tá meio que desenvolvendo sentimentos e, enfim, atitudes bem humanas. Então eu acho que ela vai, talvez, interferir nessas coisas ruins que eu acho que estão pra acontecer com a menina, com a Josie. Então, enfim, eu vou ler um pouquinho agora. Eu não sei se eu vou ler Clara e o Sol, se eu vou ler Férias. Mas é isso. Então, gente, nos últimos 4 dias, nessa última semana,
eu terminei 2 dos livros que eu tava lendo, Clara e o Sol e Férias, da Marianne Keyes. Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu achei deles. A ideia desses vídeos de lidos em formato de vlog é justamente eu ter mais fresco na minha cabeça a minha opinião sobre os livros. Então, primeiro, sobre Clara e o Sol, né? Eu já tinha comentado aqui nesse vlog que eu não tava gostando muito, que eu tava achando muito devagar. Eu geralmente não me importo com livros lentos. O problema pra mim no começo desse livro foi a perspectiva da Clara. Pra quem não sabe o plot assim, desse livro, eu não sabia. Basicamente, meio que uma ficção científica, mas não é tão focado nesses aspectos. É uma coisa um pouquinho Black Mirror, assim, no sentido de nós temos uma espécie nova de robôs, inteligência artificial, que se chama, no livro se chama AF, eu acho que no português deve ter ficado amigo artificial, basicamente amigo artificial, que meio que serve pra fazer companhia pra crianças ou adolescentes que ou não têm amigos, ou os pais trabalham fora, enfim, esse tipo de coisa. No caso da Clara, essa inteligência artificial que a gente já tá acompanhando, o robô, enfim, essa amiga artificial, ela tá acompanhando uma menina que tá doente. Então ela meio que dá assistência ali pra essa menina. E a gente fica ali nos primeiros 50% do livro, meio que desenvolvendo a relação entre a Clara e a Josie, que é essa menina ali, e basicamente a perspectiva dela, observando a vida familiar ali, a vizinhança e etc. Só que, é claro, a perspectiva da Clara é muito limitada, ela não tem categorias também para descrever muitas coisas. Então, por exemplo, ela não sabe a palavra celular, então ela fala, não, porque a mãe da Josie ficou olhando no seu retângulo, no seu pequeno retângulo, coisas do tipo. Então, no começo é meio difícil até você entender, você imaginar ali o cenário que a Clara tá descrevendo. E a gente percebe também que como ela é um computador, né, um software, ela meio que enxerga as coisas setorizadas, enfim. Então, é difícil entender o próprio cenário ali das coisas, pelo menos pra mim, eu achei difícil. Mas, teve ali nos 60% do livro uma grande virada pra mim, que eu não vou dar muitos detalhes por questão de spoiler, mas basicamente tem a ver com essa questão da doença da menina, né? Então fica mais claro ali qual que era realmente o papel da Clara, e ela, o livro se chama Clara e o Sol, né? Porque esses robôs, eles são alimentados por energia solar. Então, na perspectiva da Clara, é como se o Sol fosse Deus, né? Então ela começa a, tipo, barganhar ali com o Sol, e ela fica implorando o Sol para ajudar, para curar essa menina e etc. Então a gente vê ali uma autonomia maior da Clara a partir dos 60% do livro. Eu gostei muito também das discussões a respeito dessa questão, que eu acho que a gente pode até pensar hoje em relação à inteligência artificial, que é, ok, você pode ter um grande conhecimento, grandes habilidades técnicas e etc, mas até que ponto uma inteligência artificial poderia, por exemplo, entender ou substituir ou replicar a alma, né, o coração humano, enfim. Então tem muitas conversas, reflexões. Eu gostei muito do final, apesar dele ter sido otimista demais. Eu acho que a história não estava caminhando para um final bom, na minha opinião, mas teve um bom final. Então, assim, eu gostei disso. Foi um final para Clara como personagem adequado. E é isso. Eu gostei. Eu não sei se eu voltaria a ler outra coisa desse autor. Não sei se foi esse livro especificamente. Eu já comecei a ler um outro livro dele, e a escrita dele é uma coisa que, não sei, não me cativou muito, mas eu gostei muito dessa história, e é isso. Mas ontem eu terminei Férias, da Marianne Keyes. Eu acho que eu falei brevemente nesse vlog sobre o que é esse livro. Eu sei que esse livro, assim, eu já peguei ele aqui em vlogs pra ler mais de uma vez, e por algum motivo eu nunca lia. E eu tô muito feliz que finalmente eu li. Eu fui lendo ele no físico e fui alternando com o audiolivro. Então, quando eu tava fazendo algumas coisas, como, por exemplo, na academia, ou quando eu tava, tipo, cozinhando, fazendo uma coisa aqui em casa, eu tava ali ouvindo. Esse livro se tornou, talvez, tá ali no meu top 3, da Marianne Keyes. Se tornou um favorito meu, porque eu achei que foi o livro dela que mais teve mais tópicos profundos e difíceis
Como eu falei, né, a Marian Keyes, ela tem um tom muito forte ali, humorístico, e isso até a gente tem que levar em consideração a época também que o livro foi escrito, porque alguns dos temas das piadas são coisas que hoje a gente já não faz mais piada sobre, mas enfim. Eu achei que esse livro mostrou mais desenvolvimento de personagem em todos os livros dela que eu já li. A Rachel, como protagonista, ela vai mudando muito, e ela como narradora é muito não confiável, porque você vê ali uma pessoa que tá completamente em negação do fato de que ela é uma drogada, né? E a gente vê ali no centro de reabilitação que vão chegando novas pessoas e tudo mais, e ela fica assim, caramba, essas pessoas estão muito em negação, elas claramente são alcoólatras, e a gente fica assim, você também. Então eu gostei muito de ver isso, esse desenvolvimento dela, como que ela vai lentamente ali chegando à conclusão de que ela tem esse problema, né? E as formas que ela acha pra lidar com isso também são muito interessantes. Mas é isso, a gente precisa ali de outras perspectivas além da dela, pra gente realmente entender o que estava acontecendo, qual era o nível de envolvimento que ela tava, né, com essa vida, porque da perspectiva dela mesmo, por boa parte do livro ali, a gente não sabe se pode confiar. E não só em relação ao vício dela, né? A gente vai vendo ali a partir dos flashbacks, né? Porque o livro ele vai mostrando ali flashbacks da vida da Rachel antes e depois de ser internada, né, naquele centro. E a gente vai vendo que não só ela tinha esse problema, mas também ela tinha muitos desvios de caráter. Ela não tratava bem os amigos, o namorado, a família. Como o livro é narrado da perspectiva dela, a gente também vê várias coisas que ela pensava sobre outras pessoas e não dizia. Então a gente vai vendo assim que ela não é uma pessoa muito boa, mas por alguma razão a gente gosta dela e a gente quer que ela, enfim, melhore e que ela encontre uma esperança, né? Então a gente tem ali muitas questões de família, né? Então a Rachel, ela vai pensando ali na infância e ela tem que passar por todo um processo de entender também os pais, entender as irmãs. Mas enfim, eu amei esse livro, o final foi maravilhoso. Pra mim teve o equilíbrio perfeito entre tópicos difíceis, desenvolvimento de personagem, amizades verdadeiras se formando ali naquele contexto, e também o romance, né, que foi um ponto também que eu não tinha gostado muito no livro anterior da Marian Keyes que eu li, porque eu achava que não estava muito claro ali pra mim por quem eu devia torcer, assim, naquela história toda, e aqui o romance foi uma parte muito linear, e eu gostei muito, muito disso. É um livro que ele tem muitas páginas, né? Ele tem 625 páginas. Mas eu acho que ele precisa disso para realmente, de forma não forçada, desenvolver essa questão da Rachel. Porque eu acho que se fosse menor e se do nada ela entendesse, tipo, é verdade, eu tenho um problema, eu preciso resolver. Não seria... Enfim, a gente sentiria que aquilo ali não era factível, assim, aquilo não poderia acontecer mesmo na vida real. Mas é isso, tô muito feliz que eu tô conseguindo ler esse mês. Eu acho que fazer os vlogs, assim, e mostrar minhas leituras tem me ajudado muito, né? Então, ainda neste vlog, eu tô lendo esse livro. Gente, esse livro é um livro que eu tô lendo, assim, bem devagar. Enfim, então é um livro que eu tô refletindo, lendo devagar, estudando, anotando. Então, não sei se eu vou terminar nesse mês, porque hoje é dia 26 de junho. Mas eu ainda quero ler um outro livro antes desse mês acabar. Vou ali pegar só um minutinho. Eu também quero ler esse mês o primeiro livro da minha assinatura da TAG Curadoria, que é A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara. Esse livro é curtinho e eu tô muito, muito curiosa pra ler. É sobre um drama familiar, sobre uma família de agricultores no Rio Grande do Sul. E o livro é narrado pela perspectiva dos objetos que estão presentes na vida dessa família, um desses objetos sendo uma árvore, né? Então eu gosto muito disso, de narradores não convencionais. E, enfim, tô querendo ler esse livro, ele é bem curto. Acho que consigo ler também ainda esse mês. Mas é isso, gostei muito das leituras que eu fiz até agora. É isso.
vim fazer almoço agora e nos dias que eu tava lendo Férias, na Mary Keys, eu tava escutando audiolivro. Então eu acostumei muito a fazer coisas na cozinha ouvindo audiolivro. Agora eu vou ver se eu consigo achar um outro audiolivro pra eu escutar. Eu tô assinando o Storytel, só que eu não tô gostando muito mais do catálogo deles. E aí eu voltei pro Scribd, que agora se chama Everend. Só que eu tô tipo no teste gratuito. E aí eu vou ver se eu acho algum livro aleatório pra eu escutar. Eu sei que o que eu tô lendo não vai ter ainda, óbvio, da Mariana, mas eu vou ver se eu acho algum outro livro que eu tô com vontade de ouvir, assim, pra eu ter entretenimento, pra fazer almoço. Oi, gente! Hoje é o último dia do mês, então eu vou finalizar por aqui esse vlog de leitura. Primeiramente, queria falar que eu amei fazer esse estilo de lidos do mês, ao invés de só, tipo, sentar e falar todos os livros. Pra mim foi muito mais prazeroso de gravar, acho que vai ser mais legal também pra vocês de assistir. Mas, enfim, a última vez que eu falei aqui no vlog, eu acho que eu tava decidindo um audiolivro aleatório pra eu poder ouvir. E eu escolhi um livro chamado... eu vi que no Brasil foi publicado como Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Esse é um livro que eu já tinha ouvido falar muitas vezes no Booktube gringo, é uma memoir, né? É um livro autobiográfico dessa mulher que, quando ela era mais nova, ela começou a trabalhar como assistente num crematório. Basicamente, ela conta histórias de como era trabalhar naquele lugar e etc. Eu sabia que o livro era sobre isso, aí eu comecei a escutar o livro narrado pela própria autora, enfim, eu gosto muito desse tipo de livro. E eu terminei agora e se tornou, tipo, um dos meus livros favoritos. Eu não tava esperando, tipo, um livro que eu não planejei ler no mês, assim, se tornasse um favorito. Porque a Caitlin, ela faz muito mais do que simplesmente contar as histórias que aconteceram, ela conta muitos casos, etc. Mas ela conta meio que num formato episódico, então cada capítulo é meio que um conto, uma história específica ali que aconteceu, e ela associa muito, ela amarra muito essas histórias com lições que ela foi aprendendo em relação à morte. Ela entrou nesse meio, né, nessa indústria, justamente porque quando ela era criança, ela tinha muito medo. Aconteceu uma situação com ela bem traumática e ela desenvolveu um medo muito grande da morte. E ao mesmo tempo uma curiosidade, né? Aquele tipo de coisa que você tem medo, mas ao mesmo tempo você quer pesquisar e saber mais sobre. Então ela entrou nesse ramo por causa disso. E com o tempo ela foi entendendo o que era a morte. Enfim, a Caitlin, ela escreve muito bem. Então, assim, até as coisas mais, às vezes, nojentas ali, ela escreve de um jeito muito, muito maravilhoso. Enfim, é um livro também que tem muitas informações muito legais que eu não sabia. Então, ela meio que passa ali pela história da morte. Então, como que as civilizações mais antigas lidavam com a morte. Essa e essa tribo, elas têm esse tipo de ritual em relação à morte. Por quê? Né? Por que eles fazem isso? Como esses rituais refletem a forma como eles enxergam a morte, o quão definitiva é a morte pra eles. Enfim, foi um livro extremamente rico, assim, é muito gostoso de ouvir, e eu não imaginava isso, achei que fosse um livro difícil, denso, nojento, enfim, foi um livro super legal. A Caitlin tem um tom ali humorístico. Quando eu comecei a ler eu não sabia, eu fui pesquisar agora, que foi publicado pela Dark Side, então assim, leiam se vocês tiverem curiosidade, assim, é maravilhoso, de verdade, não é um livro que ai meu Deus, eu vou ficar com muito medo, apesar de que os livros publicados pela Dark Side geralmente são livros de terror, mas esse livro é realmente muito incrível, muito incrível. Ela vai ali, enfim, costurando histórias da vida dela também, pessoal, com tudo isso. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Só pra gente fechar, então, os 4 livros que eu li no mês de junho foram O Retorno Eterno, do Ruben Alves, que eu acho que eu vou fechar ali numas 3 estrelas e 75, enfim, foi quase 4 estrelas pra mim. Eu li Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, que começou bem arrastado, mas no final ele deu um salto grande, então acho que eu daria também quase 4 estrelas. Férias, da Mary Keys, 4,5, foi muito legal, foi um livro super divertido. Enfim, tudo que eu gosto da Mary Keys, ela colocou muito bem nesse livro. Esse último livro, Confissões do Crematório, então, da Caitlin Doughty, eu vou dar 5 estrelas. Com certeza virou um livro favorito pra mim. E eu amo a sensação de quando isso acontece, quando eu leio um livro e ele se torna um favorito. Ler 4 livros no mês pra mim,
quer dizer, pra vocês e até pra mim mesma do passado, pode não parecer tanta coisa, mas depois de quase um ano e de uma ressaca literária forte depois da minha formatura e etc, eu estou muito feliz de estar voltando a ler. Ah, eu comecei também nesse vlog, né, a ler o livro da Mariana Salomão Carrara. Não terminei, porque ele é um livro que eu comecei ele mais pro finalzinho do mês e, enfim, não consegui concluir, mas eu tô amando, tô ali já mais ou menos um terço do livro. E o Practicing the Way, do John Mark Comer, também é um livro mais denso de estudo, enfim, que eu tô levando de uma forma um pouquinho mais devocional mesmo, um pouquinho mais lenta. Mas, enfim, quando eu for terminar esses livros, espero que no mês de julho, eu vou também incluir no vlog. Me contem o que vocês acharam desse novo formato, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. É isso, um beijo! E até o próximo vídeo.